Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Amados, vemos a história de Moisés. Quando começamos a entender um pouco de tudo que Moisés passou, conseguimos associar isso à mão de Deus. Porque Moisés passou por todo o processo, desde quando ele já estava condenado, desde o ventre da mãe, por Faraó, assim que ele nascesse, ia ser lançado ao rio. Entretanto, a filha de Faraó se encantou dele, pelo processo que Deus já tinha preparado o cenário para a filha de Faraó vê-lo, e aí ela leva Moisés para o palácio. E lá Moisés consegue desenvolver na parte de toda a cultura e de todo o conhecimento que era dado pelo palácio. Entretanto, ele entra em conflito com um dos soldados, o mata e foge para o deserto. Lá, ele vai para uma cidade chamada Midian, conhece uma determinada midianita, e nesse processo de deixar o palácio, seguir para o Egito, chegar nesta cidade, conheceu uma moça, conheceu essa moça, casou com ela, teve filhos e começou a cuidar de ovelhas. Em um determinado ponto no deserto, Deus se apresenta a Moisés e o chama para libertar o seu povo. Nesse processo, Moisés volta ao Egito e se apresenta a Faraó em nome de Deus. De diversas formas, Deus utilizou para falar com Faraó. Só que chega um momento onde o coração de Faraó endurece e não mais escuta Moisés. E praga em cima de praga. Na última praga, sabemos que foi liberto o povo. E o povo segue rumo a Canaã, a terra que emana leite e mel. Nesse processo, no percurso antes do Mar Vermelho, Moisés e o povo de Deus, conduzido por Moisés, começa a enxergar um grande perigo. À sua frente, o mar, e à sua retaguarda, o exército de Faraó. Amados, neste momento é aonde o povo chega até Moisés e começa a perguntar e afirmar: Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente no Egito? Precisava trazer a gente para morrer no deserto? E aí Moisés deixa claro, com essa afirmação de Êxodo capítulo 14, versículo 13, que li para vocês. Moisés diz: não tema, não deve temer. Ele reconhece o risco, ele reconhece o perigo, mas ele deixa claro: não temas. Amados, diante de um perigo, é natural o medo querer prevalecer. Ele vai chegar na nossa vida. Só não podemos permitir que ele atrapalhe a nossa comunhão com Deus e tire da gente a nossa visão. Visão quer dizer futuro. E também as nossas lembranças, a nossa memória de tudo aquilo que já vivemos com Deus, de todas as experiências que já vivemos com Deus. Muitas das vezes, quando a gente chega em uma determinada fase da nossa vida, a gente se depara com perigo, com risco, não enxerga a saída, porque de fato o povo não tinha. Então a gente começa a colocar em dúvida até mesmo aquilo que já vivemos com Deus. Por isso que precisamos ter muito cuidado. Por isso que Moisés diz: não temas, estás quieto, quer dizer, tenha calma, calma-te. E enxerga, quer dizer, abre a visão, o entendimento. Se Deus já tinha mandado, já enviou, já tinha enviado 10 pragas,
que era para Deus mandar mais uma, para aniquilar todo o exército de Faraó. Só que Deus utiliza, dá a oportunidade novamente para Faraó, mas Faraó, juntamente com seu exército, não escuta Deus e continua perseguindo o povo. Só que o próprio Deus já tinha revelado a Moisés que, olha, fala para o meu povo que os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Ele está deixando claro, veja, que é hoje. Amados, às vezes tem milagres na nossa vida que precisa acontecer hoje. Assim como aconteceu na vida do povo. O povo precisava de um milagre naquele momento. O mais urgente possível. Deus utilizou de um milagre rápido. Interviu na vida daquele povo rápido. Por quê? Porque ele estava sob ameaça iminente, que era o exército de Faraó. Isso significa que eu preciso entender que, independente do risco que eu esteja passando, o medo ele chega. Mas eu preciso manter a calma e começar a olhar não por olhos humanos, físico, mas sim espiritual, visão. Eu pego minha memória e começo a projetar a visão. Se Deus fez, eu começo a comparar. Se Deus fez tudo que já fez, por que não vai fazer dessa vez? Não há doença, não há desemprego, não há governo, não há diabo, não há ninguém que possa parar uma sociedade que está ligada com Deus. É impossível. E os porquê? Porque a palavra garante que, independente das circunstâncias, Ele sempre vai se manter fiel. Independente. A Bíblia deixa claro que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso significa que a nossa infidelidade pode acontecer por conta da mancha do pecado, mas aqueles que estão verdadeiramente buscando o Senhor em espírito e em verdade, independente do que aconteça, Ele vai prevalecer na vida daqueles. Então, deixe essa mensagem para vocês. Entendam que independente da dor, independente do problema, independente do sofrimento, porque a gente pode colocar, por exemplo, essa mensagem, como diz aqui, e por que os egípcios, veja, que hoje fará, porque aos egípcios, quer dizer, os egípcios hoje, quem era que estava ameaçando o povo? Os egípcios. Hoje, quem é que está ameaçando a minha vida? Quem é que está tirando a minha paz? Quem é que está me colocando de alguma forma em perigo? O que está provocando medo? O que está provocando ansiedade na minha vida? Na sua vida? Faça essa reflexão. O Egito, os egípcios aí, era o desafio do povo de Deus naquele momento. Os egípcios, hoje na minha vida, o que é? Será que há o campo político? Será que é uma questão financeira? Será que é uma questão de saúde? O que representa para você o egípcios? Irmãos, independente da fase que você está, que eu estou, independente, vamos sempre precisar de reconhecer o nosso inimigo, mas também exaltar aquele que está conosco. Porque inimigo sempre vai existir. Às vezes, o nosso grande inimigo sou eu mesmo, você mesmo. Por isso que precisamos nos revestir todos os dias da misericórdia de Deus e buscar discernimento dele para que possamos entender que se eu estou me revestindo de Deus, na medida que eu que estou em comunhão com ele, independente da circunstância, eu vou prevalecer de pé. O povo prevaleceu de pé.
e viu o milagre acontecer. Aquele povo entrou num caminho, seguiu um determinado caminho que Deus tinha traçado para eles. Aquele caminho, aquela porta que Deus abriu do Mar Vermelho, seguir. Quando Deus abre o Mar Vermelho e traça aquele caminho não era para os egípcios. Aquele caminho era para o povo de Deus. Só que os egípcios acharam que eles poderiam seguir, traçar o mesmo caminho aonde foi destinado para o povo de Deus. Qual o ensinamento que eu tiro disso também, amados? A gente precisa entender qual é o caminho que devemos seguir. Será que o caminho que hoje eu tracei, de fato e de verdade, Deus permanece nesse caminho? Será que é da vontade de Deus eu caminhar, traçar esse caminho, esse percurso? Eu não estou falando aqui de você travar, parar, não. Pelo contrário, de você acelerar. Estamos vivendo uma época onde precisamos acelerar para que possamos nos anteciparmos a certas situações. Não vem o caso eu falar aqui. Quando eu falar acelerar, acelerar em tudo. Buscar mais conhecimento, buscar mais intimidade com Deus, buscar crescimento todos os dias. É uma época difícil. Só que essa época não diz nada a partir do momento que eu aumento minha velocidade. Eu busco mais, eu me preparo mais. Então, o cenário, independente da condição do cenário, para aqueles que estão se movimentando e se preparando, não vão ter, não, o cenário não vai ter tanta influência. Por quê? Porque eu estou buscando todos os dias. Por isso que a palavra diz: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Quer dizer, estamos vivendo o tempo da graça e Jesus está disponível. O Espírito Santo está disponível. A partir desse momento, eu posso chamá-lo, pedir, clamar por ele. E ele vai agir na minha vida. E ele age. Porque a porta, ele está na porta, batendo. Só que eu preciso escolher chamá-lo, trazer ele para a minha vida, traçar o caminho que ele determinou para mim. Assim como o povo judeu traçou, o povo de Israel traçou o caminho que Deus tinha determinado. E aí os inimigos quiseram traçar o mesmo caminho. Só que Deus disse não. Você pode até seguir o meu povo, perseguir o meu povo, só que é a última vez que você vai viver. E sabemos da história. Assim que o povo atravessou, Deus disse: ó, esse caminho acaba agora. Acabou-se. E aí o mar fechou, e aí todo inimigo de Deus, todo inimigo do povo judeu foi aniquilado. Wilson, por quê? Não foi porque era da vontade de Deus que eles fossem destruídos, não. Porque se fosse assim, Deus não tinha lançado 10 pragas para libertar o seu povo. Na primeira praga, Deus tinha resolvido. Tinha matado todos os egípcios. Mas Deus dá algo ao homem que é incrível, muito precioso, que foi pago por alto preço, que é a liberdade. Então Deus deu a liberdade, Deus dá a liberdade para o seu povo escolhido, como também Ele dá a liberdade para aqueles que não querem nenhum relacionamento com Ele. Só que para esses que têm relacionamento com o Senhor mostra caminhos que levam à vida. Wilson, por quê? A palavra diz claramente que diante de mim há a bênção e a maldição. Diante de mim há o caminho que me leva à vida e o caminho que me leva à morte. Só que eu é que decido. Só que a minha decisão ela está condicionada ao meu entender, às minhas crenças, à minha capacidade cognitiva, emocional, espiritual. Tudo isso. Tudo isso forma a minha decisão. A partir do momento que eu estou me relacionando com o Senhor, não é que eu me torno melhor que outra pessoa. Não é que eu não vá traçar caminhos errados. Não é isso. A probabilidade de erro é menor. Porque alguém que está comigo está no comando da minha vida. Eu estou permitindo que alguém comande as minhas decisões. Não é que ele vai tomar a decisão por mim,
mas Ele vai me dar sabedoria e discernimento através da Sua palavra para que eu confronte a minha decisão com com a mensagem do reino de Deus, com os valores do Senhor. Então eu confronto, opa, peraí, essa decisão vai ferir a santidade de Deus? Essa decisão vai ferir os princípios e os mandamentos do Senhor? Então o homem começa a ter um nível de sabedoria maior quando ele começa a analisar a mensagem do reino. Porque é essa mensagem que dá capacidade e discernimento para que o homem cresça, desenvolva, avance todos os dias. Então, o que foi que o povo fez? Decidiu seguir o caminho que foi determinado por Deus. Porque, pergunto, se o mar aberto era um risco, por que o povo avançou? Aí eu pergunto, se não era um risco, mas por que os egípcios seguiram também, não tiveram medo? Vejam, a capacidade, vê o que a gente consegue entender também. O povo egito tinha medo. O medo que tinha o egípcio não. O judeu, que tinha um Deus todo-poderoso do lado dele, tiveram medo de Faraó. Só que Faraó não teve medo do Deus dos hebreus. Mesmo sentindo na pele toda dor e sofrimento de todas as 10 pragas que Deus tinha mandado, mas eles não temeram a Deus. O que significa? Que não é a prova. O que vai me tornar temente a Deus não são as experiências negativas, mas sim o meu nível de entrega em desejar. Escute, em desejar ser temente a Ele. Porque é uma escolha. Eu escolho ser temente a Deus. Quando Ele enxerga o meu coração com esse desejo, Ele disse, eu vou operar a vida. Eu vou operar milagres na vida desse homem, dessa mulher. Por quê? Porque Ele está se abrindo para essa graça. Ele deseja ter eu como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é: não tenha medo. Avance. Acredite. Porque Deus vem com livramento. Deus vem com proteção. Deus vem com provisão na sua vida. Assim como Ele protegeu seu povo, assim como Ele trouxe alimento para o seu povo, atendendo toda a sua necessidade física e emocional daquele povo, Ele também atendia a parte espiritual. Veja, Deus atendia com proteção, com provisão, aquele povo aonde, num passado, não queria saber de ter relacionamento com Ele. Só que por conta de alguns que estavam ali, mesmo na condição de escravo, mas tinha mentalidade que não era de escravo. Josué. Caleb. Por isso que os dois entraram em Canaã. Foram os únicos. Por que não reclamaram? Irmãos, a reclamação é a ausência de gratidão. Quando eu não consigo reconhecer quem é Deus na minha vida e o quanto Ele fez, meu Deus, é dor e sofrimento. Porque toda proteção, provisão, livramento que Ele dá, isso não é de obrigação dele. Mas se Ele fez, irmãos, glorifique. Glorifique por todo o livramento que é perceptível aos seus olhos. Porque tem livramento que a gente não consegue enxergar agora, só no futuro. Que muitas das vezes não será revelado nem aqui na Terra. Só um dia quando estivermos com Ele. Então, meus irmãos, que possamos ter essa ideia, ou melhor, essa certeza, não é ideia, certeza que Deus vai entrar com provisão, com proteção, com livramento em sua vida. Que o poder de Deus continue em nossas vidas. Que Ele venha com milagre e graça, no nome de Jesus.